Acho que você mesmo falou mais no início, de que adoração não é música, Não é né, música. a gente Demorei para restringe aprender isso. a gente restringe muito a adoração à música, porque a gente se acostumou a falar o momento da adoração é o momento do louvor, né. Mas adoração não é música. Isso puxa o gancho até para falar de que essas transformações que a gente estava vivendo no altar naquela época, elas não eram apenas musicais, elas eram de uma forma de viver igreja, porque foi nessa época que a gente começou a aprender sobre batalha espiritual, sobre atuação de anjos, sobre o poder da intercessão. O ministério de intercessão era um ministério fortíssimo aqui na nossa igreja, né. Teve um congresso que o altar ficou cheio de intercessores, que a líder era Teve meio doida, né, do dançou e tudo, não botou foi? os Botou todo intercessores mundo para pra dançar. dançar. Tava eu lá com balança. E o altar O lotado, né. altar lotado de intercessores, né, e jovens, anciãos, Todas era as idades. então foi nesse momento que a gente aprendeu também sobre libertação pessoal, de largar o pecado, de renunciar. Então eram muitas coisas novas que alimentavam o altar, no sentido daqueles que ministram a igreja, né. E desse período, assim, desses ensinamentos de libertação, de Neuza Itioca, que veio Neuza aqui, Itioca. né, libertação financeira com o pastor Zeza, e depois pastor Rapaz, Newton, Você né. Tudo isso foi o que a gente estava vivendo como altar. Então eu não queria restringir o altar à música, porque não era sobre não. isso. Era muitas coisas que alimentavam. A intercessão e o louvor, o ministério de louvor, andavam muito juntos. Pastora Cláudia, faziam na vários época, eventos, e tudo era pastora motivo para a gente se Silvia. Sim, juntar. E começou lá na casa da pastora Silvia e do pastor Daniel, isso. porque Sim, eles eram amigos, então tramavam, tramavam no bom sentido, tudo em conjunto, né? E eu acho que isso faz parte. Para mim, assim, se a gente tem um altar forte, a gente tem uma igreja forte. Sim, uhum, Para mim, a força da igreja está no altar. Se as pessoas que compõem o altar, né? Até estava conversando ontem com uma discípula e ela falando que teve um sonho, uma batalha espiritual sobre o altar. E aí eu falei assim, cara, no primeiro momento quando você fala, eu trago logo a responsabilidade para mim, para adoração. Só que o altar não é só isso, não é só ministério de louvor, sabe? O altar ele é um conjunto de todas as ações sim, que sim, regem o altar. Então, Ministério da Palavra, Ministério de Adoração, música, teatro, dança, as redes, todos os departamentos que usam o altar, mídia, inclusive, né? A gente está aqui no altar, proclamando, conversando, contando a nossa história de que a gente viveu, né? E, e para mim, se as pessoas que compõem o altar, elas são consolidadas, são firmes, são curadas, são libertas, isso vai chegar na igreja de maneira que a igreja toda vai ser uma igreja saudável, né? sem dúvida. E, Paulinha, você viveu esse período, assim, de intercessão? Você teve envolvimento também com a intercessão ou não? sim. Eu não lembro, realmente eu não lembro. Sim, porque na realidade sempre andou lado a lado. Verdade. E então eu peguei a época da pastora Cláudia, mas eu fui mais com a pastora Delma. Ah, pastora Delma. E ali, pastora Lucinha também. Então ali eu comecei, eu lembro uma vez a pastora Lucinha falando para mim, uma situação que eu passei familiar e tinha uma pessoa que estava enferma no hospital. E ela falou para mim, e eu tinha um encontro para ir. E ela virou para mim e falou assim, você sabe que tudo que se levantou, ela foi até o hospital, ela e o pastor Edno, e me deram essa palavra, tudo que se levantou no hospital foi para paralisar o teu chamado. Aí eu, é? Sabe aquele gatinho ainda? É, ela é. Então, pois bem, você sabe muito bem o que está acontecendo agora? Tem uma foto sua, tanto por tanto, um pôster seu, lá no inferno. E eles estão metralhando você espiritualmente para destruir a O sua zóio vida. põe. Eu entendi. Então, assim, ali foi o amor pela intercessão, né? Por essa Aham. busca da intercessão. E você saber que você precisa estar conectado,
Você tem que estar mesmo, sabe, joelho no chão, cara no pó, é jejum, para você ter a revelação do coração do Abba. Muito bom isso, porque isso me lembra que é outra transformação que eu acho que a gente viveu como altar, de uma postura passiva para uma postura ativa em que sentido? De autoridade. A gente, nesse período, a gente foi aprendendo, não apenas como altar, mas como Como igreja, igreja. que a gente tinha autoridade no mundo No mundo espiritual. espiritual. Esse aprendizado sobre mundo espiritual alimentou tudo isso que a gente estava vivendo nos Sim. bastidores, né? Nos bastidores e não nos bastidores, assim, ao vivo mesmo. Esse entendimento, assim, de que eu me posiciono no mundo espiritual e eu tenho autoridade para repreender demônios, eu tenho autoridade para invocar o reino nesse lugar, para trazer a presença de Deus. E isso era transformador na nossa forma de ser igreja, na forma que a gente se conduzia do lado de fora. A gente falava com as pessoas, com novos convertidos, com muito mais autoridade e posicionamento de, não, Deus vai fazer, do que eu vejo hoje, assim, né? Sim. Isso me chamou a atenção quando você falou assim, tipo um gatinho. A gente antes era um É isso gatinho. aí. E a gente foi aprendendo que não, eu sou filho do leão, né? Filho do leão. Teve a época do leão também, assim, que tudo era leão, né? Mas eu sou filho do leão. E esse posicionamento, essa autoridade, é uma autoridade que é apostólica. E que depois nós viemos a nos tornar uma igreja apostólica. Sim.